Fala galera que acompanha o canal do LBQC, aqui é o professor Bruno Andrade. Nós hoje vamos falar sobre a visão de dinâmica molecular utilizando o programa VMD. Então o programa VMD ele é um programa da Universidade de Urbana-Champaign em Illinois e eu vou falar um pouquinho sobre ele antes da gente fazer o tutorial. Lembrando que essa semana a gente vai ter o nosso primeiro podcast onde a gente vai discutir uma série de assuntos da bioinformática, da ciência em geral. Vai ser um bate-papo bem legal, bem científico, trazendo um monte de coisa interessante para a gente mostrar no canal para vocês, tá? Então, depois desse aviso, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o VMD. Bom, o VMD, como a gente pode ver, né, ele é um programa de visualização molecular. Então aqui é a página do VMD, dos tutoriais do VMD na internet, disponível na internet, onde aqui ele descreve as principais características, né, desse programa, tá? Todos esses links de acesso ao programa VMD, aos tutoriais dos próprios programadores, né, do VMD, vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo, tá? Além do tutorial que a gente vai fazer aqui, existem outras séries de tutoriais disponíveis pelo próprio VMD, ok? Bom, então, falando um pouquinho sobre o VMD em si, né, esse programa, ele é um programa de visualização de dinâmica molecular, basicamente, porém, ele também é um programa que é utilizado para fazer análise, né, de sistemas biológicos, como proteínas nucleicos, conjuntos de camadas lipídicas, e até se chegar a conseguir fazer, você conseguir visualizar uma célula inteira, por exemplo, né? Você conseguir visualizar um sistema inteiro de dinâmica molecular, tá? Bom, ele também é um programa onde a gente consegue fazer, dentro dos seus principais recursos, visualizar moléculas 3D em geral, né, visualizar dados moleculares dinâmicos, visualizar dados volumétricos, né, apresenta suporte aí para vários formatos de dinâmica molecular. O que a gente vai utilizar hoje são dados vindos do GROMACS, já que no nosso laboratório a gente utiliza muito esse programa. É um programa que é gratuito e muito disponível, né, que você consegue utilizar o GROMACS praticamente em qualquer computador, desde um desktop comum, né, até um supercomputador. Então é um programa bem assim, acessível, né? E é uma característica importante aí do VMD é que ele não tem uma limitação para número de átomos, né? Então é um programa que ele consegue visualizar uma quantidade de dados em gigabytes muito grande, tá? Então, geralmente esses dados de dinâmica molecular, eles atingem muitos gigabytes de tamanho, tá? E o VMD, ele é o único programa hoje disponível para gerar uma avaliação dessa tão grande assim, tá? Bom, além disso, ele consegue fazer renderização de imagens, né, de moléculas em alta resolução, para que a gente consiga então publicar essas moléculas, né? Ele também tem a capacidade de fazer filmes, então ele integra essa visualização dinâmica molecular com programas que são de geração de vídeos, e aí eu vou sugerir alguns que vocês podem utilizar a depender da plataforma que vocês vão trabalhar, se vai ser Linux, se vai ser Mac, se vai ser Windows, tá? E ele também serve para construir, né, e preparar sistemas de simulações de dinâmica molecular e também simulações interativas de dinâmica molecular, né, principalmente aí com um programa que é da mesma suíte de programas do VMD, que é chamado de NAND. Esse NAND é um programa que é do mesmo grupo que constrói o
VMD, tá? E basicamente chegar ao que a gente está vendo aqui, né, como uma estrutura como essa sendo visualizada, uma dinâmica aí, uma estrutura viral, por exemplo, nesse caso aqui o material nucleico e todo o seu capsídeo aí dentro, tá? Então é um programa bastante útil e não é um programa difícil de utilizar, é claro que aqui é um tutorial básico para que você comece a se familiarizar com essa ferramenta, ok? Então agora vamos para a demonstração do nosso tutorial de hoje. Bom pessoal, então como é que a gente vai fazer para a gente conseguir ler, né, as nossas trajetórias aí de dinâmica molecular? Ou seja, como é que a gente vai fazer para que o programa nos descreva a posição de cada átomo no espaço durante um determinado tempo? Na nossa simulação, a gente fez durante um tempo de 50 nanosegundos, que vai corresponder, o que vocês podem ver aí na parte superior do vídeo, o número de átomos, 284.773 átomos, tá? Dentro do sistema. No frame 1, só tem um frame, ele está parado, mas ele vai ler então todos os 50.000 frames. Então, na posição dos 50.000 frames. Então, como é que eu vou fazer para ler esses frames que vêm do GROMACS? Tá? No GROMACS, o formato de leitura dos frames, né, da dinâmica, a trajetória comprimida, se dá no formato XC. Tá? E para que a gente consiga ler esses dados, tá? Na hora que você está visualizando aqui a aba do VMD, você vai simplesmente clicar no nome da molécula, que você pode ver aqui, ó, quando eu clico ela marca, tá? Com o botão direito vai aparecer uma aba e você vai ter algumas opções, dentre elas ler dados para a molécula. Ler dados para a molécula. E aí quando você clica, então, você vai ler o seu arquivo no formato XTC. No meu caso é esse MD01XTC, ele vai estar aqui, ele já apareceu aqui do lado esquerdo. E você vai colocar ler, e aí a partir do momento que ele lê, ele começa a posicionar os átomos, cada um em um frame até os 50.000. E isso depois gera como se fosse um vídeo, né? Uma simulação ali durante aquele tempo. Você pode acelerar, diminuir a velocidade em que você vai visualizar. E nós vamos manipular um pouco isso aí, né? Para vocês entenderem como é que a gente faz essa visualização. Então vamos ler e aguardar um pouquinho. Então como vocês podem ver aí, ó, o sistema ele está se movimentando, tá? Ele é dinâmico, né? Então você vê que as moléculas de água estão se movimentando, a proteína está lá dentro, marcada em azul. Depois a gente tem como omitir essa parte de água e deixar só a proteína. A gente tem como colocar a visualização da proteína em estrutura secundária, a gente tem como separar o ligante, a gente tem como fazer várias coisas diferentes que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então vamos aguardar e vamos para a próxima etapa. Bom pessoal, então como vocês podem ver, o programa ele leu, né? A gente pode ver aqui, ó, 5.002 frames, tá? Totalizando aí, né, 50 nanosegundos de simulação, de tempo de simulação, tá? Bom, então agora, claro, você não vai conseguir enxergar a sua proteína dessa forma aqui, né? Porque você vai ter aí muita água mostrando aqui, você não vai conseguir ver, tá? Bom, então tem como a gente manipular essa informação, né? Manipular e modificar a forma como você visualiza a sua dinâmica, tá? E é uma coisa muito simples, tá? Basta você, então, na aba Display, né? Como você pode ver aí em cima aqui no VMD Main, né? Tem a File, Molecule, Graphics, Display. Em Display você tem as representações, tá? E aí na hora que você abre as representações, aparece aí Graphical Representations, tá?
as formas de você representar graficamente, né, a sua molécula, tá? E aí, ó, essas representações gráficas, né, das suas moléculas, você então pode alterar, né, tirar essas moléculas de água e mudar a forma como você mostra, né, essas suas moléculas, ok? Bom, então aqui eu tenho uma apresentação gráfica onde ela está mostrando tudo em forma de linhas, tá? Conforme a gente pode ver aqui na janela, né, que está aberta. Só que aí, obviamente, eu quero tirar a água, tá? Então, para tirar a água é simples. No lugar de all, eu vou colocar protein. Então, quando eu der enter, a água vai sumir, tá? Então, como vocês podem ver aí, ó, a molécula de água sumiu, tá? Observe que na dinâmica, né, a gente pode ver aqui que alguns átomos estão sendo representados com suas ligações, né, imensas, né, representações aí, tá? Então você pode ver aqui, ó, uma grande distância, né, nas ligações. Isso é artefato da dinâmica, isso vai ao longo da trajetória vai voltar para o lugar, mas no primeiro frame ele aparece geralmente algumas coisas assim e é normal, tá bom? Bom, beleza. Então agora a gente tem uma molécula com a trajetória, apenas com a proteína, né, sendo mostrada, tá? E nessas apresentações, né, a gente também pode alterar e incluir novas representações para cada grupo de moléculas que você vai falar, analisar aí, tá? Então, por exemplo, minha molécula, tá? Eu quero representar essas moléculas tanto em cores diferentes quanto em estilos diferentes, tá? Em cores e estilos diferentes. Então, por exemplo, a minha proteína spike, né, do vírus, por exemplo, ela vai estar, né, do átomo 1 até o átomo 3165, por exemplo, tá? Então eu posso criar uma representação aqui, ele vai abrir uma nova representação de linha, por exemplo, tá? Onde eu vou colocar aqui o tipo de desenho que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu quero um desenho na forma de New Cartoon, tá? Então observe que já modificou aqui o formato de visualização para estrutura secundária, tá? Só que a primeira lá ainda está em linha, tá? Então eu também vou modificar para a mesma, tá? New Cartoon, ok? Então tá todo mundo aí na visualização de New Cartoon, que é uma visualização mais agradável, né, de você observar, ok? Bom, e aí como eu falei, né, eu quero então selecionar, né? Então você pode ver aqui, ó, aqui é a forma de desenho e aqui são as seleções, tá? Então eu quero selecionar alguns átomos específicos para que eu possa então separar o que é a vírus, o que é a proteína humana, né? E no caso da proteína do vírus, então tenho ela do átomo 1 até o átomo 3165. E aí para eu representar isso é muito simples, tá? Então eu vou colocar na forma de index. Então aqui ele já está até aqui, ó, no keyword. Você der 2 cliques, ele já aparece ali. De 1 até 2, né? 3165. Quando eu der enter,
ele já separou ali que uma parte da proteína é do 31, do 1 até o 31,65, tá? E eu tenho uma outra parte que é o meu ligante. Esse meu ligante é um ligante peptídico, né? Então ele vai entrar como uma descrição de proteína. Esse meu ligante ele está de um índex, vou botar aqui o índex, ele está do 31,66 até o 33,10, tá? Vou dar Enter. Então ele tá o ligante está do 31,66 até o 33,10, e eu vou criar uma nova representação aqui para a proteína humana, na qual ela vai estar do 33,11 até o 12.809, tá? E aí ela, a proteína humana, desceu aí. Agora eu tenho os três todos juntos, né? A minha proteína viral, né? A minha proteína humana e o meu inibidor aqui no meio entre as duas. Bom, Bruno, mas está todo mundo da mesma cor, né? O que a gente vai fazer? A gente vai modificar as cores, tá? E aí, claro, para isso aqui é muito simples. A gente pode, então, né, para cada grupo desse você pode modificar a cor, tá? Clicando no método de coloração de cor, né, no método de cor. Então você pode colocar por resíduo, né, por molécula, tá? Por elemento, por nome e assim por diante. Assim também como você pode modificar outras características do desenho, tá? E aí você modificar a cor, tá? O ideal, interessante é que cada um fique de uma cor, para você não se confundir e não achar onde está cada coisa, ok? Bom, então esse primeiro de 1 a 31,65, vamos colocar uma cor aqui. Ele está como opaco, né? Vamos botar um material, vou botar aqui ele ficou muito escuro. Vamos botar arte de plástico. Ficou meio plastificado aqui, né? Então o VMD gera essas imagens bem bonitinhas, tá? E o método de coloração a gente pode modificar aqui, ó, por nome, por tipo, né, por elemento, né, por resíduo, ó, por resíduo ele já ficou colorido, tá? Tipo de resíduo, ID do resíduo, por cadeia, tá? E ficou com uma cor mais azulada e assim vai. Por molécula, então ficou vermelho. Vamos para o segundo, né? Vamos botar aqui por molécula, ele ficou da mesma cor. Vamos procurar um aqui por linhas. Não, aqui é a representação gráfica, perdão. Vamos voltar aqui, ribbons, e a cor aqui, por tipo, ele já está dessa, por elemento, por resíduo, então ele já, o ligante já ficou um pouco diferente, tá? Tipo de resíduo, ID do resíduo, cadeia, então ficou cadeia, ele ficou azul. Tá? Então, cadeia A, cadeia B, cadeia C. E o próximo, né, a outra proteína que ficou verde, a gente também pode alterar aqui e colocar por, botar por cadeia. Então ficou azul também. Então vamos mudar aqui para ele não ficar igual. Tá? Tipo de resíduo,
conformação, também ficou azul, molécula, estrutura secundária, também, tá, coloração por tipo beta, tá? Ele mudou aqui e ficou cinza, tá? Bom, essa forma como é representada as cores, a gente pode alterar depois em outra aba, tá? E para cada tipo de método de coloração, você colocar uma cor específica que você queira. Esse VMD que eu estou utilizando aqui é um VMD do Mac, tá? Mas no VMD do Linux, você já consegue alterar a cor pelo número. Para cada representação dessa, você altera a cor na mesma aba. Aqui a gente não consegue fazer, ele não dá essa opção, tá? Mas no Mac, no Linux, ele dá essa opção. Bom, então feito isso, né? Então agora eu tenho a proteína do vírus, que está em vermelho, a proteína do humano, que está em cinza, e o meu inibidor, que está no meio delas duas, atrapalhando aí o processo de interação. Então a ideia é visualizar o que acontece nesse processo de interação entre a proteína humana, a proteína do vírus e o inibidor, né? A proteína humana em proteína do vírus em vermelho e a proteína, o peptídeo, né? Está no meio. Okay? Bom, agora para visualizar é muito simples. Então vou fechar a minha aba de representação gráfica, tá? Fechar minha aba de representação gráfica. Vou deixar aqui a minha janela de visualização e simplesmente eu vou dar play na minha aba principal. Vocês observarem aqui, ó, na minha aba principal eu tenho botões que me permitem aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade da visualização, aumentar ou diminuir o número de passos em que ele visualiza, se ele vai de 1 em 1, de 2 em 2, né, de um frame em frame, né, ou não. Se essa animação vai se repetir, se ela vai ficar congelada, ok? Se você quer dar um zoom ou não, tá? Eu vou colocar ele numa velocidade um pouco menor e depois a gente pode ir aumentando. Então, para visualizar é só você apertar esse botão do play, ó, e aí você vai começar a ver a proteína tá se mexendo, né? E os frames vão começar a passar, né, ao longo desse tempo. Se eu quiser, eu posso aumentar essa velocidade e se movimentar mais rapidamente, ó. Podem ver mais e mais e mais rapidamente, tá? E a gente pode ver aqui, ó, que dentro desse processo, né, as proteínas estão interagindo e o inibidor está ali no meio. Vamos ver o que vai acontecer no final, né? No final desse processo vai acontecer. Então vamos aguardar um pouquinho. Pode aumentar mais ainda essa visualização. Pode aumentar o número de passos, ó, para que ela ocorra mais rápido. E aí vamos ver o que essa proteína vai fazer aí no final. Vamos aguardar até o final. Ok. Então agora já voltei esse onde estava, ó. Ele está em loop e voltou tudo de novo, tá? Então observe que aqui a gente consegue ver que dentro do processo o ligante permanece interagindo com as duas proteínas, tá? E de certa forma ele acaba até atrapalhando a interação perfeita, né, correta da proteína viral com a proteína humana. A visualização desse tipo de estrutura aqui, né, na dinâmica molecular é importante para que a gente entenda, né, se a dinâmica funcionou efetivamente ou não. Muitas vezes esse inibidor aqui ele pode sair, né, pode sair de dentro do complexo, tá? E mostrar para você que essa dinâmica não foi efetiva, ok?
Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo tutorial de visualização de dinâmica molecular, né, utilizando essas proteínas, exemplo da Covid-19, vocês podem observar e ver outros tutoriais também na página, né, do VMD, como vocês podem ver aqui na internet aqui, né, na página do VMD, existem outros tutoriais que vocês podem acompanhar, assim como vocês podem assistir nosso tutorial aí algumas vezes, tirar suas dúvidas e voltar nos vídeos, né, e ver direitinho aí o que vocês querem fazer com as suas moléculas, tá? São tutorial básico, mas conforme vocês vão explorando, vocês vão aprendendo cada vez mais. Então eu gostaria de agradecer a vocês a presença de sempre. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês cliquem em curtir, compartilhem, né, essa informação, envie para os seus amigos, né, siga o canal, ative as notificações e em breve teremos mais novidades, mais tutoriais. E não percam essa semana o nosso primeiro podcast falando sobre ciência, sobre muitas coisas legais, coisas bem interessantes, coisas que a informática está presente, a gente nem imagina, né, mas ela está lá. Beleza? Então, muito obrigado, galera. Acompanhe a gente. Nos vemos em breve. Um abraço.